Aí o ano que vem vai ser em New Orleans. Legal, vai também. Quero ir, cara. Né? Vamos ver. Um dia ainda quero participar, cara. É bem massa. Boa tarde, Beatriz, seja bem-vinda. Pessoal, já vamos começar, tá? Vou esperar mais a gente começar, pode passar ali, né? Esperar mais, dar um quórum maior ali, o pessoal tá entrando agora, então a gente sempre começa uns 5 minutinhos depois do combinado, para permitir que todo mundo consiga chegar a tempo ali, não perder nada aqui. O Rony tem bastante coisa para trazer pra gente, cara. Tem alguns rostinhos aqui que eu conheço. Algumas pessoas aqui que eu já conversei bastante, já. Oi, Adriana. Áurea, seja bem-vinda. Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo também. Legal, Simone. Legal. Pô, HG, que legal. Tem uma grande amiga que trabalha lá. Aninha. Ana Carolina? Exato. É da minha equipe. Olha só. Maravilhosa, uma querida mesmo. Manda um abraço para ela. Fala que o Rondi mandou um abraço para ela. Pode deixar, será dado, com toda certeza. Esse mundo de TD é pequeno, né, gente? Tá louco, né, cara? Todo mundo se conhece, cara. E quando fala da área da saúde é menor ainda, viu? Porque eu falo que a gente esbarra com todo mundo em todos os lugares. Eu conheci recentemente um pessoal da área de saúde, de farma. E legal, você vai ver a carreira das pessoas é sempre assim, rodando nas farmas, né? Então, tipo, às vezes tem algumas áreas de negócio que são muito peculiares, né? Então, as pessoas acabam não saindo daquele nicho de mercado, né? Eles vai rodando entre os concorrentes, assim, fazendo a carreira. Bem legal. Exatamente. No final, todo mundo se conhece. No final, todo mundo se conhece, é isso mesmo. Gente, já vou avisando quem tá aqui, né? Não é um monólogo, né? A gente tá para bater um papo mesmo. O Rondini trouxe uma ideia, né, de conversa aqui, mas fiquem à vontade, seja para mandar perguntas pelo chat ou mesmo para abrir o microfone e falar, tá bom? A ideia é para ser uma troca mesmo, tá, galera? Então fiquem super à vontade aí para trazer pontos também, para oxigenar mais esse debate, esse webinar aqui, sobre essas tendências globais da segunda ATD, né? Gente, mais 2 minutinhos a gente já começa, né? Então, já vou começar um pouquinho apresentando quem é, né, esse cara que tá aí, Rondney Silva, né? Então, assim, gente, né, ele se diz, né, pensativista, palestrante e facilitador de aprendizagem, né? Já treinou mais de 15 mil pessoas no Brasil e no exterior e mora no Canadá, tá lá no Canadá, né? Hoje trabalha na Alura, né, Rondney? Bom, Pelo amor de Deus, não me quebra, amigo. Coursera, vai falar com concorrente assim, na louco? Tô zoando com você, fiz de propósito. Só pra ver tua cara. Ai, ai. Não, mas era isso, gente. Aí eu vou embora, hein? Não, tô de sacanagem contigo. É só pra quebrar o gelo um pouco, pra deixar você mais à vontade. Se bem que, cara,
você é o cara que, putz, tem maior facilidade de comunicação, né, cara? Então, vocês vão adorar a palestra do Rodney. Ele sabe prender as pessoas e a atenção das pessoas no bate-papo. Bom, Rodney, eu acho que 2 e 5 aí vamos começar essa brincadeira, cara. Vamos começar essa brincadeira. Quiser começar a dar teu oi, conhecer mais as pessoas que estão participando, né? Sei que você gosta bastante de interagir com o público que está presente aí no webinar. Então, por favor, cara, é tua, a casa é tua, fica à vontade. Eu vou ficar mais como facilitador, tá bom? Vou até botar no mudo aqui para não ter problema nenhum do áudio. E vou ficar lendo os comentários, vou ficar escutando um pouquinho as pessoas aqui, né? E, gente, tá a fim de mandar alguma coisa, pode mandar no chat, pode mandar um áudio também, pode abrir o microfone, pode falar. Estamos aí com vocês, tá bom? Rodney, toca a ficha, amigo, é com você, cara. Valeu, Gustavo. Obrigado. E primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, da Kips, da gente poder estar tendo esse bate-papo. Sou meio suspeito para falar, assim, sobre, né, essa questão de estar junto com profissionais da área de educação corporativa e conversar sobre tendências, sobre o que vem por aí, porque é um assunto que eu gosto bastante. E aí, né, o Gustavo, ele falou um pouquinho sobre quem é o Rodney, né, do pensativista, só para dar um contexto para vocês. Pensativista é uma pessoa que, de fato, ela busca analisar as situações, as coisas, os acontecimentos de forma mais crítica, né? Não aceita só o que vem na primeira página do Google, né? Eu costumo dizer. Tenta buscar mais informações, perguntar o porquê das coisas. E o ativista, porque é uma pessoa que defende isso. Ela não quer só para si, ela também quer, né, entender bem das coisas e fazer com que as pessoas ao redor dela também busquem esse pensamento mais crítico sobre o que nos cerca, né? Hoje em dia, foi engraçado, eu estava, só, né, título de curiosidade aqui, eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga que minha esposa me mostrou falando sobre aquela questão de a grama do vizinho sempre está mais verde. Talvez pessoas que da minha época dos anos 80, um pouquinho mais velhos, vão saber mais disso, os mais novinhos talvez nunca tenham ouvido essa expressão, né? Mas a gente falava assim, a grama do vizinho está mais verde. É quando a gente olha para o lado e acha que a vida da pessoa, a empresa do lado, sempre está funcionando melhor que a nossa, né? Só que antes, né, na nossa época, a referência era a grama do vizinho, porque a gente olhava só para quem estava ali no nosso bairro, ali estava do nosso lado. Hoje a grama do vizinho é o mundo. Então, assim, a nossa susceptibilidade de olhar para o lado está gigantesca. A gente é só bater o olhinho para qualquer lugar, você já vai ver um monte de informação e a gente vai trazer vai acabar fazendo essas comparações naturais, né? E se a gente não for muito habilidoso na nossa maneira de pensar, ser crítico com relação à informação que a gente recebe, a gente pode correr o risco de entrar numa paranoia aí e achar que, cara, só funciona lá fora e não funciona aqui. E, né, a partir dessa introdução, eu quero, né, conversar com vocês hoje, nessa tarde, sobre o que eu vi na minha participação na TD, que é a maior feira de educação corporativa do mundo, que acontece anualmente nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito, mas eu tive a oportunidade de ir o ano passado, logo depois do Covid, tive a oportunidade de ir esse ano de novo. Também participei desses últimos 2 anos da CBTD no Brasil, então dá para fazer umas comparações legais. Então, né, e como o Gustavo comentou, gente, eu trouxe alguns pontos aqui do que eu achei relevante compartilhar com vocês hoje, nesse tempo que a gente tem, mas eu costumo dizer que uma boa conversa, ela começa, mas ela não precisa terminar, né? A gente pode continuar esse bate-papo além desse nosso encontro aqui. Então, né, só para quem quiser, estou deixando no chat aqui. Deixa eu só ver, que eu acho que não sei se colou legal aqui o link do meu LinkedIn, se vocês quiserem se conectar comigo lá e continuar esse bate-papo depois, a gente trocar mensagens, enfim, vamos, né, manter esse bate-papo, manter essa conversa boa. Aqui também está meu website, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que é o Pensativista, tem um vídeo lá explicando, um videozinho curto de 2 minutos, explicando sobre esse meu conceito, sobre, né, o que eu busco levar para os líderes das organizações a respeito do pensamento crítico, criatividade, gestão de times, né, e outras coisas. Então, acessa meu site aí e a gente continua esse bate-papo. Vamos lá. Eu preparei esse slide aqui
para vocês, para ser também, não só um guia para esse bate-papo, mas eu vou enviar para vocês depois esse slide, que é uma folha com os principais insights da ATD de 2023, do meu ponto de vista. Acho que para facilitar a lembrança de vocês. Vai ficar com um PDF que eu vou enviar depois. Obviamente, vocês fiquem à vontade de tomar notas, fazer as perguntas, como eu coloquei, mas mais para que vocês tenham esse one page à disposição no futuro para lembrar do que a gente conversou aqui, tá? Então, como eu comentei, a ATD ela acontece anualmente nos Estados Unidos. Como eu estava falando com o Gustavo aqui antes, né? Ela é meio itinerante. Cada ano ela acontece numa cidade diferente. Tem algumas cidadezinhas preferidas, né? Que eles colocam a ATD por conta de logística, mas usualmente são cidades diferentes. Então, esse ano aconteceu em San Diego, o ano passado aconteceu em Orlando, o ano que vem vai acontecer em Nova Orleans, New Orleans, e a ATD, ela, como eu comentei, é o maior evento de educação corporativa do mundo. Esse ano tiveram cerca de 9 mil pessoas participando, e, galera, é gente do mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, foram 78 países representados lá na ATD esse ano. Só a delegação brasileira que a gente teve contato a partir das pessoas que se registraram com a CBTD, que a CBTD também tem alguns facilitadores em termos de pagamento, etc., para quem vai para a ATD, foram 68 pessoas. Então, só que eu tenho certeza que tiveram mais brasileiros lá que acabaram indo de maneira solo e não através da ATD. Por exemplo, eu não entro nesse número de 68, porque eu fui através, né, eu fui considerado como Canadá, não como Brasil. Então, tiveram mais brasileiros lá participando também, e isso é muito bacana, porque você consegue fazer networking não somente com pessoas do mundo todo, mas também com pessoas do Brasil que estão nesse movimento de buscar se aprimorar, buscar entender as novidades, as tendências. E falando de tendência, gente, eu quero deixar bem claro assim, a ATD, ela é tão grande a ponto de acontecer, né, na mesma hora, você ter 20, 25 salas de conteúdo acontecendo simultaneamente. Então, é um evento muito grande. Tem muitos temas, tem muito conteúdo, tem muita gente. Então, é impossível eu trazer para vocês tudo o que aconteceu na ATD. Fiz o meu melhor esforço aqui para trazer o que, na minha ótica, aquilo que eu fui buscar e aquilo que eu, né, troquei com pessoas que foram buscar coisas semelhantes para vocês, para fazer sentido. Então, basicamente, sobre dois aspectos. O primeiro do aspecto que eu fui buscar lá, estratégico para quem atua em educação corporativa, para quem atua em TD. Então, quais são, né, os pontos mais relevantes para quem quer atuar de forma estratégica dentro do TD? A gente ouve muito, né, eu participo de outros grupos, de outras discussões, a gente ouve muito aquela alcunha de chamar de TD pastelaria, né? As pessoas, né, tendo aquela ansiedade de entregar, de fazer, as áreas de negócio consumindo as pessoas e pouco tempo para ser estratégico. Então, eu fui para essa feira para justamente trazer um pouquinho dessa estratégia, ajudar a gente a desenhar um pouquinho melhor o nosso dia a dia, a nossa carreira dentro da área, para aí sim causar mais impacto. E em segundo momento também fui lá buscar informações sobre desenvolvimento de liderança, que acaba sendo um dos tópicos, né, mais discutidos também, né, no nosso dia a dia no Brasil. Se a gente olhar para a pesquisa da Panorama TD, então os investimentos das empresas, financeiros mesmo, em recursos para o desenvolvimento de liderança é de longe o mais alto. Então eu fui também entender um pouquinho. Então, se você quer entender como atuar de forma mais estratégica em TD e entender o que tem sido discutido em relação a treinamento de liderança, as novidades, cara, fica aqui que esse bate-papo é para você. Eu estou vendo que, né, já tem umas pessoas aí trocando LinkedIn e celular. Aproveita esse espaço para fazer esse networking. Convida, né, mais pessoas aí que estão do seu dia a dia aí para participar. Manda o link, a pessoa entra um pouquinho depois mas se junta aqui com a gente e faz parte do bate-papo. Até aproveitando sobre Rodney, a gente tem um grupo aqui de WhatsApp só da área de treinamento e desenvolvimento. Depois eu posso passar os links por aqui, caso vocês queiram entrar nesse grupo, né? E, putz, deve ter o quê? Mais de 200 pessoas aí na área de TD. E, então, faz total sentido. O pessoal troca muito. Eu quero melhorar meu onboarding, né? Quero capacitar lideranças, opções. Então, assim,
Eu vou levantar aqui o link, vou passar para vocês, vocês podem ir entrando no grupo lá, tá? Toca a ficha aí, Show, a Rony. Daniela, a Thaís já falaram assim, vou passar, passa por favor. Aí, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Se puder responder no chat, só responde eu, sim, eu, não. Alguém aqui já foi para ATD? Já participou da ATD de alguma forma? Porque o ano passado e esse ano eles tiveram também oportunidade de participação online. Então, lá, não. Ah, pessoal, não, que tristinho. Mas que bom, tem um Rondinei aqui para trazer o resuminho mastigado para você. E da CBTD no Brasil? Alguém aqui já participou da CBTD? Foi na CBTD? Se foi, coloca assim aí, o pessoal. Legal, bacana. Adriana, Thaís, Áurea, Islane, Mayra, Kelly, Fernanda, que mais? Algumas pessoas não. Então tem um mix aí de participações na CBTD no Brasil, sim e não, e na ATD fora do Brasil, pelo que eu estou entendendo aqui. Ó, a Cristiane conversou contigo lá, Rony. Olha aí, show de bola. Então você me conhece, né? Você me conhece 3D, né? Não só 2D aqui, que legal. Conversar, foi bacana, cara. Lá é uma oportunidade muito boa, assim como na ATD. Então vamos lá, gente. Vamos para o primeiro assunto aqui, que, cara, isso aqui foi um tópico extremamente discutido dentro das salas onde o propósito era falar sobre carreira em T&D mais estratégico, como o profissional de T&D vai atuar daqui para frente, né? O que se espera de um profissional de T&D daqui para frente. E, basicamente, em linhas gerais, o tema era T&D multidisciplinar. O que isso significa? Significa que não basta mais, né, uma área de T&D ser formada por pessoas que fizeram RH, psicologia, a coisa precisa expandir, a área precisa expandir. Existem algumas formas estratégicas de fazer essa expansão, tá? Mas o fato é, T&D que só olha para humanas, a tendência é que esse T&D não dê tanto resultado quanto uma área de T&D que seja multidisciplinar, que possua dentro da sua equipe pessoas com competências diferentes, competências mais analíticas, competências de mercado, enfim, uma série de outras competências. E aí, nesse sentido, quero trazer um conceito que não foi, eu não vi esse conceito na TD agora especificamente, tá? A gente discutiu sobre ele, mas é um conceito mais antigo, que ele é um conceito alcunhado pelo pesquisador norte-americano Jim Collins. Ele escreveu um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. Depois ele escreveu Empresas Feitas para Durar, enfim. O Jim Collins, ele fez uma pesquisa por mais de 20 anos nos Estados Unidos e com algumas empresas de fora, sobre o que levava as empresas a prosperar muito acima da média nos seus mercados. E uma das coisas, né, dos primeiros pilares, dentro dos 6 pilares que ele encontrou, um dos primeiros pilares era esse. Primeiro, quem, depois, o quê. E o que isso tem a ver para a gente aqui, para a nossa discussão, e por que isso é importante e o que eu vi lá na TD, tá? Nessa questão de pensar em T&D, áreas de treinamento e desenvolvimento, áreas de educação corporativa multidisciplinares, o objetivo principal de quem atua dentro dessa área, especificamente, né, os líderes de educação corporativa, é primeiro pensar em como é a sua equipe, qual que é o histórico, o background da sua equipe, antes de sair pensando no que fazer. Então, vamos lá, vamos dar um passinho para trás. As pessoas que trabalham aqui comigo, qual que é a diversidade dentro desse nosso contexto de T&D? Aí você pode estar falando, legal, Rondinei, então isso só serve para quem tem uma equipe. E no meu caso, que eu sou uma equipe de treinamento e desenvolvimento. Né? Só tem eu aqui na minha área, ou no máximo tem eu e mais uma pessoa. Aliás, se é o seu caso, coloca no chat se você não se importar, coloca, eu sou uma equipe. Temos equipes de treinamento e desenvolvimento aqui, ó. A Fernanda já colocou, Fernanda, Adriana, eu e mais uma. Aline, Equipe, Daisy, a Mayra, ó, a Isadora dando uma risadinha aqui. Tem bastante pessoas aqui com equipes, ou no máximo 2 equipes, né? Tem 2 pessoas para fazer. Na UHG somos 4, enfim.
Ainda assim, o convite é o mesmo, seja multidisciplinar. E aí, para as organizações maiores, mais estruturadas, com equipes maiores de educação corporativa, sim, eles pedem, gente, contratem pessoas de outras áreas, contratem pessoas da área financeira, do marketing, analistas, de mercado, de negócio, de vendas, tragam pessoas com essas experiências para dentro da sua equipe de educação corporativa. Porque não tem jeito. Cada vez mais, ou T&D está no negócio, ou vai ficar fora do que importa. E eu vou falar um pouco disso mais para frente. Mas o fato é que a discussão estratégica lá é que equipes de T&D precisam ser multidisciplinares. E se você é uma equipe de T&D, ou tem poucas pessoas, o convite é para que você encontre colaboração dentro da sua organização com pessoas multidisciplinares. Então, se você ainda não tem, né, todas as habilidades, e vai ser impossível você, né, em você ter todas as habilidades, falar, pô, eu vou estudar agora sobre análise de dados, vou estudar sobre marketing, sobre vendas, para eu ser essa pessoa multidisciplinar. É muito difícil. Então, a recomendação é que você busque parcerias dentro da sua organização. Pessoas que atuem nessas áreas, que possam eventualmente, em algum momento do seu dia a dia, ceder algumas horas ali para trabalhar em algum projeto da área de educação corporativa. Porque o fato é, sem essa visão multidisciplinar, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, e as mesmas coisas não trazem o resultado que o negócio precisa no momento que a gente vive atualmente. Então, é preciso esse olhar multidisciplinar. E aí eu, né, gostaria até de perguntar que também, faz sentido o que vocês estão encontrando no dia a dia de vocês aí, costumo dizer, né, no campo de batalha? É isso mesmo? Está precisando um olhar um pouco expandido para sair dessa correria do vamos só entregar, me dá um pastel de queijo, um pastel de carne aqui, vamos entregar treinamento e pensar de forma estratégica? Pois, Tatiana colocou, sim, com certeza, Kelly, totalmente, faz muito sentido. Ó, por aqui capacitamos os gerentes para atuar conosco como multiplicadores, é isso aí. Se você tem uma área grande, pensa em qual que é a experiência que essa área traz, né, de forma multidisciplinar. Se você ainda não tem, se é uma pessoa só, faça uma lista de quais são as pessoas dentro da sua organização que podem trazer para os seus projetos de educação corporativa essa visão multidisciplinar. Primeiro quem, depois o quê? Primeiro pensa nessas pessoas, como juntá-las, como colocá-las da maneira correta, e depois pensa em como executar os projetos. Tá? E o outro ponto é mentalidade analítica. E aí é engraçado, né? Porque eu já participei de algumas conversas aí no Brasil com profissionais da área de educação corporativa que falam, pô, não, cara, eu quero morrer com Excel, eu não consigo pensar em números, meu negócio é pessoas, meu negócio é interação e tal. Desculpa ser o portador da má notícia, mas se ficar só nessa, as chances da sua carreira em educação corporativa progredir daqui para frente são bem baixas, tá? E isso lá fora, eu ouvi não só dos americanos, muito louco, orientado a negócio, a business, etc. Mas, cara, vi gente do Japão, da Inglaterra, da África, da América do Sul, de outros países da América do Sul, de todos os lugares, né? Existe essa cobrança e essa direção para que as pessoas que trabalham em educação corporativa comecem a pensar de forma mais analítica e não só de forma humana, para ter esse combo, esse mix de olhar para aquilo que é humano, mas também saber quantificar isso para informar as pessoas que tomam decisão dentro da organização onde que vai investir o dinheiro. Não, uma coisa não está desatachada da outra. Antes a gente conseguia ter os investimentos por mostrar a evolução, né, apenas pelo humano. Agora a gente precisa mostrar essa evolução de forma analítica e precisa entender disso para que a gente consiga também olhar para dentro do negócio e refletir aquilo que o negócio está mostrando de forma analítica para iniciativa de pessoas. Então, pense nesse sentido. O RH, né, as pessoas que atuam na área de recursos humanos, enfim, né, como outras organizações chamam, área de pessoas, etc., precisa ser esse tradutor. Eu
tenho minha bagagem de humanas, mas eu preciso traduzir para o negócio, e o negócio vem para mim, eu preciso traduzir para pessoas. E isso a gente faz com mentalidade analítica. Então, esses 2 pontos foram os que me chamaram mais atenção com relação a essa questão toda discutida na TD de mover para times multidisciplinares, sair de times muito orientados a pessoas para times que tenham mais capacidade de pensamento crítico em outras áreas, entender do negócio e vender mais o negócio. Eu não sei se nesse nosso público aqui, estamos em 64 pessoas, já aconteceu esse cenário, mas recentemente eu ajudei uma colega da área, né? Ela trabalha numa empresa grande aí de São Paulo, e a gestão dela mudou. Saiu a antiga gestora, ela atua na área de treinamento, ela é parte do time de pessoas. E ela falou assim, Ronde, você pode me ajudar a fazer uma apresentação para vender a área de treinamento? Eu falei assim, como vender? Você está querendo vender, tipo, vender para fora? Não, vender internamente. Eu quero vender para o meu gestor novo que chegou aqui, área de treinamento. Aí eu fiz uma reunião com ela, a gente, né, mostrei alguns insights, mas o que me chamou a atenção foi, né, e eu falo porque eu também trabalhei muito tempo em vendas, a falta de olhar de como se vender internamente, né, como promover. Cara, ela fez tantos trabalhos incríveis que com algumas perguntas eu consegui extrair dela essa essência para que ela pudesse apresentar, mas ela estava ali, não, como é que eu vou fazer, como é que eu vendo, sabe, com aquele receio, com aquela dúvida se ela era capaz de vender todo o trabalho maravilhoso que ela fazia. Então, é nesse contexto que esse time multidisciplinar ele aparece, onde a área de educação ela precisa agora estar mais dentro do negócio. E aí é quando veio uma discussão também que está totalmente conectado, que é pertencer 100% ao negócio. Aí talvez algumas pessoas agora, aquilo que eu vou falar, pode até ficar, como é que eu posso dizer, um pouquinho magoadas, tá? Mas eu vou falar, você permite, né, Gustavo? Você tá liberada, né? Tá bom. Existe um termo muito utilizado no Brasil e fora do Brasil, que é o chamado business partner. Então, quando uma pessoa, ela atua como business partner de uma organização. Por que isso, tá, gente? Só para contexto, né, se você nunca se perguntou por que a gente usa esse termo aqui, business partner, né? O que tem a ver? De onde veio? O que come? Como se reproduz? Enfim, eu gosto, como eu falei para você, eu sou meio pensativista, eu gosto de perguntar e saber o porquê das coisas. Business partner é um termo que começou nos Estados Unidos, obviamente até pelo inglês, quando empresas, lá no passado, no começo do século, as empresas eram muito verticalizadas, então elas faziam tudo internamente. Se ela tinha que construir um carro, do pneu ao motor, tudo era feito internamente. Chegou um momento que começou a ficar inviável manter tudo internamente dentro da empresa. Ela precisava começar a se conectar com outras empresas que pudessem fornecer parte daquilo que era importante para elas, mas não era o objetivo principal. Pegando o exemplo de novo dos carros, o que faz o diferencial do carro não é necessariamente o pneu. O pneu pode ser igual para todo mundo, desde que o meu carro, conforto, motor, etc., isso é a inteligência de uma empresa automobilística, não é o pneu. Então, por que não eu achar business partners, ou seja, parceiros do meu negócio, que vão fazer o pneu e vão me entregar o pneu pronto naquilo que eu preciso, e eu não preciso mais me preocupar em desenvolver isso aqui, eu tenho um partner que se preocupa com isso. Esse é o contexto do que se chama business partner, alguém de fora que está me apoiando a entregar aquilo que é essencial para mim. Por que eu falo para você que agora é pertencer 100% ao negócio e essa mentalidade de business partner tem que começar a deixar de existir? Porque quando você se coloca no papel de business partner, você está se colocando no papel de alguém de fora do negócio que está ali para apoiar o negócio, para ajudar o negócio a fazer o que ele tem que fazer. E aí tá tudo bem, gente. O ponto é que no dia a dia, essa mentalidade se coloca no muro. Tem eles e nós. O negócio e a área de educação. O negócio e a área de RH. O negócio e a área de treinamento. São eles e nós.
esse tipo de pensamento, e aí eu falo pensamento, tá? Porque, de repente, por conta da estrutura organizacional da sua empresa, você está, né, hierarquicamente ligado à área de educação e não ligado à área do negócio. Tá tudo bem. Mas a sua mentalidade não pode ser uma mentalidade de parceiro. Eles até usaram uma expressão lá, né? The time of business partner is over. Do tipo, cara, a época do business partner acabou. Agora a gente precisa ser do negócio. A gente pertencer ao negócio. Tá ali dentro, né? Comendo junto com o negócio. Porque no final do dia, o que a gente está buscando entregar através da educação corporativa são melhores resultados para a empresa. E para que a empresa tenha melhores resultados, a gente precisa entender que resultados são esses. E aí, o que foi discutido nesse sentido de pertencer 100% ao negócio? Tá? Primeiro ponto, indicadores do negócio. Aqui em indicadores a gente tem um tema bem interessante para falar. Vocês já falaram aqui, ô, Gustavo, sobre... Olha, a gente sempre tenta bater bastante indicador, né, cara? Indicador de resultado de ação de treinamento. E eu estava até pensando em se talvez esse seja o próximo tópico do nosso próximo webinar mensal. Até que depois queria escutar do pessoal, se vocês quiserem colocar sugestões do nosso próximo webinar. Por favor, usem os comentários para isso aí, né? Porque realmente a parte de indicador de resultados, indicador de negócio, ou de completude de cursos, ou de saúde, universidade corporativa, ou enfim, né? Eu acho que é um ponto que é difícil. É desafiador. Até a Adriana colocou aqui, indicador é um assunto crítico. Gostaria muito de ouvir sobre o tema. A Kelly, eu acho bem importante, e isso vai nos ajudar a nos manter vivos nesse mundo. Não é ninguém vai morrer, não. Talvez você precise procurar outro tipo de emprego, mas não morrer, não. Não, brincadeira, gente. O pessoal vai me odiar aqui. Mas o fato é... Olha lá, o pessoal apoiado, super apoia. Indicadores do negócio. E aí, gente, eu até, junto com uma grande amiga minha, que a gente tem um projeto conjunto, é a Thalita, a gente, né, a gente fala bastante sobre isso, sobre essa discussão de indicadores. Inclusive, acabou de entrar na cal, tá? Ela tá aí? Que demais. Bem-vinda! Minha mãe é minha irmã do coração que a vida me deu. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre os indicadores, que a gente chama de indicador lero-lero e indicador de negócio. Indicador lero-lero, aí não entendam mal, mas é só para chamar atenção mesmo, é aqueles indicadores que só dizem respeito à área de T&D. Olha lá, cheguei na hora que começar a falar de mim. Isso aí, Thalita. Eu esperei você chegar para falar de você, né? O indicador lero-lero é aquele indicador que só diz respeito à área de educação corporativa. Ele é importante, mas ele não é fundamental. Ele é importante, mas ele não é fundamental. Para o negócio rodar, a gente precisa estar olhando aquilo que é fundamental, tá? E aí, de novo, se a gente tem uma mentalidade de nós e eles, a mentalidade de parceiro e não pertencer ao negócio, a chance de que a gente fique mais focados no dia a dia em olhar aquilo que é do nosso departamento são maiores. A partir do momento que você está vivenciando mais, experimentando mais a realidade do negócio da sua organização, você vai começar a falar, peraí, será que horas de conteúdo realmente vai fazer meu time de venda vender mais? Será que realmente número de participações num treinamento, a lista de chamada, vai dar mais resultado para o time de tecnologia da minha empresa? Será que saber se o café da manhã foi bom ou não, o coffee break foi bom ou não, vai dar mais resultado para o time de atendimento ao cliente da minha empresa? Aí você vai começar a se fazer essas perguntas. De novo, eu não estou dizendo que esses indicadores não são importantes. Eles são importantes para o departamento. Eles não são fundamentais para o negócio. Eles não vão mudar o jogo do negócio. Então, quando a gente assume a mentalidade de pertencer 100% ao negócio, aí a gente começa, de fato, se importar com aquilo que acontece na organização.
querer ler a matéria que sai sobre o futuro do mercado que você está atuando, sobre como que o mercado que você está atuando está sendo impactado hoje, por exemplo, com a tecnologia da inteligência artificial, como que as empresas concorrentes à sua estão em termos de maturidade de negócio, se elas estão bem das pernas ou não, como dizem. Você começa a se ligar mais nesse tipo de assunto, para que aí sim você consiga conectar as ações de educação com isso que importa para quem toma as decisões na sua organização. Então, hoje em dia, alguém de TI&D que não faz ideia do que está acontecendo no mercado onde a sua empresa está inserida, que não faz ideia do que está acontecendo com o negócio do concorrente, as chances de você entregar um treinamento que realmente dê valor para a sua organização começam a baixar, começam a ficar menores. Você já pode fazer uma autoanálise agora para saber como é que está a sua bússola nesse sentido, você está bem ou mal. É só você parar para analisar. Em relação ao ano passado, eu tenho mais orçamento ou menos orçamento para fazer as minhas atividades? Em relação ao ano passado, eu tenho mais pessoas ou menos pessoas na minha equipe? Em relação ao ano passado, eu tenho mais ações envolvendo a área de educação corporativa dentro da empresa ou menos? Se a resposta para essas perguntas e para outras nesse mesmo contexto foi que esse ano você tem menos coisas do que o ano passado, liga o sinal de alerta aí. Talvez você não esteja... E aí não significa, gente, que você não esteja fazendo um ótimo trabalho para a sua organização. Pode ser só que você não está conseguindo mostrar isso. E para mostrar, precisa entender o negócio. Às vezes o resultado está acontecendo. Como não está sendo mostrado, não está sendo visto, você começa a perder espaço. Gustavo, eu vi que tem algumas mensagens aí um pouquinho maiores, né? A Simone até colocou aqui, os parceiros BPs precisam entender a importância do indicador de treinamento também para o negócio e relacionar os dados de treinamento com a melhoria do resultado do negócio. Exatamente. Uhum. Educação corporativa, lista de presença ainda fazemos em função das auditorias. A cobrança de certificação discutida. Show de bola. Eu não sei o nome da pessoa do Educação Corporativa, mas é isso, é importante, não quer dizer que não é importante, mas não é fundamental, né? Não passa a ser fundamental. Flávia, o nome dela tá o Rondney. Oi? Flávia. A Flávia é o nome da pessoa que fez essa pergunta. Show de bola, Flávia. Como eu comentei, ela é importante, né? Mas ela não é fundamental para o negócio. E um outro ponto importante quando a gente fala sobre pertencer 100% ao negócio é sobre as pessoas do negócio, que fazem o negócio. A gente, muitas vezes, está conectado com quem está no nosso dia a dia, com aquelas pessoas que a gente depende para realizar o nosso trabalho, ou que a pessoa depende do nosso trabalho para ser realizado. Talvez a gente se conecte muito com os alunos, digamos assim, né, com as pessoas que vão vivenciar o treinamento, mas a gente se conecta pouco com quem está no negócio. Eu costumo chamar de mapa do poder, né? A Thalita e eu, a gente tem esse nome para especificamente esse item, e eu vi bastante isso lá na TD, tá? O quanto a área de TD, quem atua dentro da área de TD, investe o seu tempo para se relacionar dentro da organização com as pessoas que tomam decisão. E aí, de novo, aquela história. Mas aí eu tenho muito trabalho para entregar, eu sou sozinho aqui, cara, meu time é pequeno e eu tenho 1 milhão de coisas aqui e não tenho tempo para fazer esse relacionamento. Tá tudo bem, isso é um diagnóstico. Eu costumo dizer que vai ficar pior antes de ficar melhor. Sabe aquele dia que você decide voltar para a academia? Então, vai ficar pior antes de ficar melhor. Vai doer mais seu corpo até que você, com consistência, você chegue lá. Você vai querer fazer uma coisa nova, vai ficar pior antes de ficar melhor. Você vai passar um momento de dor até que você consiga colher os resultados desses passos. Dentro do nosso dia a dia, quando eu falo vai ficar pior antes de ficar melhor, se você não tem tempo para fazer relacionamento com as pessoas, dentro do seu horário de trabalho, faça fora. Mas eu sei, não é algo fácil de se fazer, mas é fundamental que se faça, porque a partir do momento que você começa a se relacionar com quem de fato faz o negócio acontecer,
quem está sofrendo lá na ponta, né, com os resultados, você começa a entender melhor o comportamento dessas pessoas. Você começa a entender melhor a agenda pessoal dessas pessoas. Porque todo mundo dentro da organização tem uma agenda pessoal. Você, eu, Gustavo, o Basílio, a Tatiana, a Simone, todo mundo está aqui, ó. Você tem a sua agenda de trabalho, obviamente, mas você tem uma agenda pessoal. Você tem coisas que você quer fazer que diz respeito a você, ao seu querer dentro da organização, a sua posição, as suas expectativas. E eu vou dizer para você que o vice-presidente da sua empresa, o vice-presidente de finanças, de vendas, o presidente, todos eles também têm uma agenda pessoal para cumprir. E quando você está mais próximo, você começa a entender disso. A partir do momento que você começa a entender disso, você começa a se comunicar na língua dessa pessoa. Lembra aquela história do vai ficar pior antes de ficar melhor? Quando você investe esse tempo adicional, você começa a se conectar com essas pessoas começam a te trazer informações importantes, você começa a se comunicar melhor com essas pessoas a respeito do resultado que você está dando, e essas pessoas vão começar a te dar mais atenção e te dar mais recursos. É um fluxo natural. E eu falo isso com essa certeza, não só pela experiência que eu tive lá na ATD, conversando com pessoas que já experimentaram esse fluxo, já colocaram em prática e tiveram resultados, mas também como no Brasil, através do meu trabalho de mentoria de área de T&D, de ver pessoas que realmente colocaram isso em prática e começaram a ter resultado, né, conseguir mais recurso, mais pessoas, mais tempo para pensar de forma estratégica e sair daquela lupa insana de só entregar, só entregar. Gustavo, você levantou a mão aí? Não estou te ouvindo. Levantei até porque a pergunta que a Flávia está colocando no chat é uma pergunta que muitas vezes eu também me faço, né? Fico nas dúvidas se as pessoas que pensam nessas regras de profundidade de restauração de educação, né? Se tem profundidade em como treinar e desenvolver. Então, fico na dúvida se as pessoas que pensam nessas regras que você está comentando têm profundidade em como treinar e desenvolver, né? Se elas sabem a complexidade de tudo isso. Né? Eu ouso dizer que não, tá? Das certificações, ela comentou. Peraí. Cobrança e desenvolvimento nas certificações. Flávio, se você quiser abrir o microfone e explicar isso, melhor. Flávia. Não, eu posso abrir sim, obrigada. Porque é uma curiosidade que eu tenho, eu nunca tive oportunidade de ir num congresso internacional, né? Uhum. E as empresas são muito cobradas, né, com essas certificações e às vezes a cobrança ela vem bem enviesada, né? Às vezes vai na contramão do que a gente está pensando para o desenvolvimento da área. E eu não sei, é uma curiosidade mesmo se isso é discutido nesses eventos, sabe? Como é que isso poderia ser mais casado ou... Porque fica uma cobrança meio solta, né? Uma lista de presença, uma prova, ruim, né? Você fala certificação com relação ao treinamento. Não, vamos supor, a gente tem muita certificação, né? Ou para tu ter uma ISO, ou para tu ter uma certificação de qualidade, ou porque o cliente está exigindo. Então, ele exige coisas de treinamento, desenvolvimento, que engessam um pouco o trabalho. Né? E eu não sei se esse tipo de treinamento, esse tipo de assunto é tratado nesses congressos. Então, essa que foi a minha pergunta e curiosidade. Obrigada aí por deixar esclarecer. Show de bola, Flávia. Muito obrigado por trazer a sua pergunta, sua dúvida é super pertinente. E, de fato, o que eu vi lá, tá, foi, enfim, existe essa discussão do que é treinamento obrigatório, tá, se me permite usar essa palavra, que como você comentou, é o que vai exigir uma certificação que está, de alguma forma, conectado com o que a empresa faz. Então, ela precisa de um ISO, ela precisa de uma certificação de tecnologia para atender um cliente XYZ. Então, esse é o nível de treinamento com certo grau de obrigatoriedade que tem que ser cumprido. E tem aqueles que não são, né, obrigatoriedade. Existem algumas organizações que tratam isso de maneiras distintas, tá? Com pessoas distintas e com áreas distintas. Então, uma área de educação absolutamente focada na entrega daquilo que é obrigatório, que sem aquilo a empresa não vive, tá? E aí, por que é feito dessa maneira? Imagina, por exemplo, questões fiscais também. Dependendo, a empresa ela precisa ter um nível de compliance fiscal lá, que sem aquilo ela não vive. Se ela não fizer aquilo, não tem negócio.
assim como algumas certificações. Se não fizer aquilo, não tem negócio. Se ela não tiver uma ISO X, os clientes dela param de comprar dela porque ela não tem aquela ISO. Para ela poder fornecer, ela precisa de ter. Então, são questões obrigatórias de negócio. Então, existe um grupo focado nisso. E existe aquele grupo focado no desenvolvimento de pessoas para apoiar o negócio. Que quando a gente fala de liderança, de técnicas de desenvolvimento de habilidades, soft skills, né, que a gente chama, eventualmente até algumas hard skills, até alguns conhecimentos técnicos, mas que não necessariamente passam por esse nível de obrigatoriedade. Se não é o caso da sua empresa ter esse tipo de olhar, né, focado, é importante você entender que isso é feito fora, e, de repente, como que você vende isso internamente para que, sim, existam pessoas que olhem para essas certificações, porque a verdade é a seguinte, os objetivos estratégicos são distintos. Você ter a mesma pessoa cuidando desses dois lados, essa pessoa vai ficar batendo cabeça sobre, né, na verdade, ela não vai ficar batendo cabeça, tá? Ela vai focar toda a energia dela em entregar aquilo que é obrigatório. E aquilo que não é obrigatório vai fazer do jeito que dá. Então, vai ser aquele treinamento de feedback atropelado, que alguém pediu, manda fazer, porque o obrigatório é obrigatório, tem que fazer. Então, sim, é discutido lá. Eu, particularmente, não participei de muitas discussões a respeito desse tema especificamente, porque, enfim, minha agenda estava com outras coisas, e como eu comentei, né, o congresso é muito grande, acontece muitas coisas ao mesmo tempo, mas sim, isso é uma coisa que é discutida nesse tipo de evento, tá? Espero ter esclarecido um pouquinho aí. Show. Seguindo que a gente tem mais 15 minutos aqui, bom, então vamos lá, só recapitulando, tá? ATD, a gente falou muito sobre estratégia lá, futuro da área de educação corporativa, futuro das pessoas que atuam em área de educação corporativa, e dentro desse futuro tem esses 3 pilares. O primeiro, áreas de T&D precisam ser multidisciplinares, pessoas de T&D precisam ser multidisciplinares. Você não vai ser capaz de saber de tudo, mas você é capaz de se conectar com outras pessoas que sabem e pode te ajudar. Esse é o caso dos departamentos. E mentalidade analítica, né? Conectar aquilo que o negócio precisa com educação, com pessoas. Pertencer ao negócio. Essa história de eles e nós não cola mais. Ou nós somos um só, como organização, nós, área de T&D, começamos a entender quais os impactos do cenário atual dentro da nossa empresa, para o negócio, para o ecossistema onde a nossa empresa está inserido, ou as chances da gente continuar entregando valor com educação vão diminuir muito. Então, foco no negócio. E terceiro, desenvolvimento de liderança. Como eu comentei, né, tem uma pesquisa que sai anualmente no Brasil, que é a Panorama T&D, que já traz esse número. Lá fora não é diferente. Os maiores investimentos das organizações ultimamente têm sido, sim, em liderança. E aí, um ponto interessante, né? Pós-Covid, as pessoas lá comentaram que os investimentos em desenvolvimento de liderança aumentaram, né? Porque eles entenderam que, né, pensando numa capacidade de multiplicação de esforços, as questões emocionais, elas começaram a ficar muito intensas pós-Covid. Então, eles entenderam que, bom, a gente cuida bem da liderança para que a liderança possa cuidar bem das pessoas, desenvolver essa cultura, ampliar essa cultura orientada a pessoas, para que a gente possa ter organizações mais saudáveis mentalmente. Então, isso foi uma coisa muito discutida lá. Então, os treinamentos de liderança, os programas de liderança, não só orientados à função e o papel do líder, mas também sobre essa questão de, né, olhar de pessoas, essa questão de mais humanização. A CBTD até tentou trazer um pouco esse contexto, né, de humanizar para prosperar, era o mote da CBTD, mas honestamente eu vi poucas discussões sobre humanização lá, a maioria das discussões estavam acerca de tecnologia. Lá nos Estados Unidos também, muita coisa de tecnologia, mas foi muito discutida essa questão, né, do desenvolvimento de liderança. E aí, esse ponto, desenvolver ou treinar, né? Pode parecer só um joguinho de palavras, mas a essência de cada atividade diz muito, tá? E aí, primeiro ponto, foi muito discutida essa questão, e aí eu particularmente fiquei feliz, né, porque é algo que, como eu comentei com vocês no começo, é um trabalho que eu venho desenvolvendo e pretendo continuar desenvolvendo, que é sobre
né? Formar pessoas com pensamento mais crítico, pessoas que não fiquem só executando ou fazendo bem feito uma metodologia de feedback, mas as pessoas que entendam por que ela está fazendo aquilo, qual que é o valor real de fazer aquilo, de ter essa conversa, não somente replicar um modelinho de, vem cá, deixa eu fazer um treinamento com você de técnicas de apresentação, deixa eu fazer um treinamento para você de técnicas de feedback. Cara, esse momento acabou, as pessoas ou começam a pensar de forma mais crítica, ou vão ficar replicando coisas erradas, porque a gente está sendo bombardeado de informações o tempo todo. E lá foi discutido sobre isso também. A gente precisa, como área de educação corporativa, começar a desenvolver líderes que pensem, não só líderes que executem aquilo que a gente colocou num treinamento. Isso foi muito discutido lá. Algumas empresas até trouxeram um case bacana, a 3M tem um case muito legal sobre isso, né, de como eles estão colocando, né, os olhares para a área de educação corporativa para reeducar as pessoas, né? Cara, não é só no Brasil, não, que a gente recebe pessoas dentro das organizações vinda de um contexto educacional que era todo mundo sentadinho na sala de aula só recebendo. Lá fora também. E essas pessoas, nós aqui, né, inclusos, a gente tem uma dificuldade enorme de reaprender. A gente tem um desafio de, quando precisa buscar um novo conhecimento, como fazer da melhor maneira. E ainda mais no dia de hoje, gente, onde, né, como eu disse, estamos sendo bombardeados de informação o tempo todo e, infelizmente, nem todas as informações verídicas, infelizmente, nem todas as informações corretas. A gente, né, não à toa, fake news virou a palavra da moda no mundo, ultimamente, porque está muito fácil disseminar informação e, muitas vezes, sem o critério adequado. E a gente, dentro das organizações, precisa, né, e aí é uma questão muito estratégica para quem atua em educação corporativa, planejar programas de liderança que formem líderes, que saibam pensar, criar e agir. Não líderes que só repliquem processos, não líderes, de novo, não é que processo é ruim, até falar, né, o pessoal lá na ATD, o povo processual, cara, tudo é processo. Legal, funciona direitinho. Mas às vezes você faz uma perguntinha fora do contexto, igual aconteceu comigo aqui com a Flávia, o cara fala, excelente pergunta, mas deixa eu continuar aqui. Lá é meio assim, o pessoal é muito processual até. Mas justamente como formar líderes que não fiquem só nessa neura de seguir o processinho, deixa eu ver aqui como é que eu faço o feedback. Tem o feedback sanduíche, então fala uma coisa boa, fala uma coisa ruim, fala o feedback, depois fala outra coisa boa e blá, blá, blá. Cara, não existe mais espaço para isso. Oi, Gustavo. Só para complementar, a Maíra, né, comentou aqui na empresa usamos o termo manager coach como um dos papéis do gestor em relação à sua equipe, que entra a questão da autonomia. E o André desenvolver formação em pensamento e reflexão crítica e imaginação criativa. Show de bola, André, isso aí. Essa é a minha luta diária agora. Trabalhar com organizações que de fato queiram desenvolver, né, pessoas... Cara, a gente contrata adultos, né? A gente sempre fala isso da unidade de educação. Pô, contratamos adultos para tratá-los como criança no dia a dia, de ficar cercando e tal. A gente precisa... Só que o fato é, essas pessoas que estão lá, de repente elas sabem muito bem executar aquilo que elas foram ensinadas a executar. Mas a verdade é que o mundo está mudando a uma velocidade que a gente nunca presenciou. A gente nunca presenciou essa velocidade de mudanças. Então, ou a gente, primeiro conosco, tá? Tem esse papel de entender como aprender novo e de novo e mais uma vez nesse mundo de mudanças, e a partir daí a gente cria programas de desenvolvimento de liderança que formem líderes, que também tenham esse pensamento crítico, que também tenham essa inteligência de avaliar o cenário e se adaptar, ou o risco para nós, como área de educação corporativa, e para as organizações que a gente trabalha, de insucesso, vai aumentar muito. Então, e isso foi uma das questões muito debatidas lá, como encontrar caminhos para que essas pessoas, esses líderes, eles possam não somente entender esse novo papel, que é um líder que não só executa mais, mas é que é um líder que tem que, de fato, ter um pensamento crítico mais aguçado, ter uma capacidade criativa maior,
ter uma capacidade de lidar com pessoas maior, não que o líder tenha que ser psicólogo dos seus colaboradores, não é sobre isso, mas ele tem que minimamente entender que hoje, sim, inteligência emocional, a capacidade de se conectar com o ser humano do outro lado é papel do líder e começa ali, não é só papel da área de pessoas. E para isso acontecer, a gente precisa, né, quebrar essa caixinha da cabeça do líder que está lá pensando na execução, entregar resultado para o negócio e trabalhar um pouco para formar esse líder num novo modelo de pensamento crítico, uma nova condição de aprendizagem, reaprendizagem, porque a velocidade está muito alta. O André Coelho colocou aqui, né? Em síntese, desenvolver inteligência estratégica, ou seja, enxergar de forma ampla e profunda a realidade para fazer escolhas e tomar decisões. Exatamente, cara. É assim, a tomada de decisão hoje, antes a gente tinha muito tempo para tomar uma decisão. Mas se a gente pensar 10 anos atrás, o tempo que a gente tinha para tomar decisão era maior. Você conseguia analisar, você conseguia testar. Hoje esse tempo está diminuindo. Por quê? Porque a velocidade das mudanças está aumentando. E se a gente não entender que formar líderes é formar líderes que pensam, que criem, que sejam capazes de agir em cima disso, a gente só pode estar correndo o risco de replicar um modelo que não vai funcionar mais. Então, essas 3 palavras ficaram na minha mente. Se você está, nesse momento, rodando um programa de liderança ou começando a desenhar um programa novo de liderança, eu, né, posso incentivar você a fazer essa pergunta. Cara, esse programa está ensinando meus líderes a pensar? Ou só está ensinando meus líderes a replicar uma técnica, replicar um modelo, replicar uma cultura? Esse desenvolvimento que eu estou pensando aqui, está ensinando os líderes a criar coisas novas ou só está, de novo, replicando um modelo, replicando como as coisas foram feitas? Se a sua resposta for que está mais replicando, acho que vale a pena repensar. E por último, aprendizagem em tempo real. Esse é um termo bem legal, né? E aí, gente, ó, como eu comentei, um slide, todas as informações, o resumido que a gente conversou aqui, e eu vou mandar isso depois para vocês. Mas só aproveitar aqui, ó, parar minha apresentação, voltar aqui na tela. Aprendizagem em tempo real. Cara, esse é um tópico muito louco de pensar, porque a gente foi condicionado a estou no momento de aprender, então eu acordo, vou para a escola, aprendo, volto para casa, brinco, faço qualquer outras coisas. Vou para o trabalho, saio do trabalho, vou para uma pós e aprendo. Então, a gente tem isso na nossa mentalidade. Só que, mesmo agindo dessa maneira, durante o trabalho, nós estávamos aprendendo. Durante as brincadeiras de criança, a gente também estava aprendendo. Só que a gente não estava presente para isso. E essa foi uma das coisas que foi bastante discutida lá também na TD, sobre esse conceito de aprendizagem em tempo real. Como que a gente introduz isso dentro das ações de educação corporativa para que as pessoas entendam que o valor da área de educação corporativa não é somente na entrega em si do treinamento, naquela sala de aula que todo mundo para, nesse momento que estamos aqui, né, todo mundo parando aqui e tal, mas que as pessoas consigam perceber o valor que a gente entrega no dia a dia deles, na atividade diária deles, que eles sejam capazes de falar assim, caraca, putz, aquilo que, né, o pessoal da área de treinamento me cutucou, eu estou aqui aprendendo agora, ou hoje eu estou capaz de acelerar meu processo de aprendizagem no meu dia a dia aqui em tempo real por conta de um apoio, de uma ação da área de educação corporativa. Porque as pessoas já fazem isso de alguma maneira, o nosso papel é encontrar caminhos para desenvolver essas pessoas a fazerem de forma mais intencional e com uma velocidade ainda maior. Hoje as pessoas já fazem isso, né? Nós, como seres humanos, a gente já aprende em tempo real no dia a dia, só que não de forma intencional, muitas vezes, e numa velocidade que o externo está nos colocando, e não a gente. E a discussão era, precisamos ensinar essas pessoas, desenvolver essas pessoas a
serem mais intencionais no aprendizado do dia a dia, na execução das suas tarefas, e serem capazes de acelerar a velocidade desse aprendizado, através de ferramentas, através de técnicas, através de mentalidade, de uma série de ações. Então, assim, meu resumo para a gente, sim, existe vida em T&D após inteligência artificial. Sim, existe carreiras longas em T&D após esse avalanche de mudanças que a gente tem passado, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Esse foi um dos principais insights. A área de T&D não vai acabar por conta de inteligência artificial, a área de educação corporativa não vai acabar por conta de qualquer caraminhola que tenha na nossa cabeça, mas a área de educação corporativa não vai ser para todo mundo. Vai ser sim para aquelas pessoas que estão com intenção real de se conectar com o negócio, de se conectar com outras disciplinas que não só a sua, e de entender que o desenvolvimento de lideranças desenvolvimento de pessoas passa por ensinar as pessoas a pensarem, né, ou ajudar com que as pessoas retomem esse pensamento crítico e que não sejam mais só uma área de ensinar as pessoas a replicar o modelo. Voltando à pergunta da Flávia, a gente sim, vai ter alguns cenários que vai ter que replicar o modelo, porque é certificação. Mas ainda assim é possível inovar, ainda assim é possível fazer diferente, e para todas as outras, tudo novo. Parar de pensar em replicar modelo e começar a realmente formar pessoas que pensem para que o resultado do negócio apareça e que você seja capaz de, com inteligência multidisciplinar, vender esses resultados. Show de bola? Cara, falei muito, né? Gente, desculpa, porque eu acabei tagarelando aqui. Cara, a ATD é um evento de 4 dias de conteúdo das 7 da manhã às 6 da tarde, e 20, 30 salas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tentei resumir o máximo que eu pude aqui em 1 hora. Espero que tenha valido a pena, que tenha trazido alguns insights para vocês. Para quem chegou depois aqui, eu deixei no chat aqui o link do meu LinkedIn, então a gente pode continuar essa conversa lá. Um monte de palminha aí, super obrigado. A gente pode continuar essa conversa, só pedir conexão lá. Também tem só colocar aqui de novo, para quem chegou depois, tem também o website onde eu mostro lá o meu manifesto, né, do Pensativistas, né, de formação de pessoas com pensamento crítico. Então, vocês podem acessar. E de novo, gente, assim, eu acho que a gente está vivendo como área, no meu ponto de vista, um momento muito excitante, sabe, de educação. É um momento que está nos desafiando a fazer diferente, está nos desafiando a fazer num nível de excelência maior, mais alto, mas também está nos trazendo muitas possibilidades de fazer isso de forma diferente e num nível de excelência mais alto. Eu acho que cabe a nós agarrar essa oportunidade, né, buscar informações, né, como vocês estão fazendo aqui, como eu pude fazer indo lá para a feira. Então, é um investimento que não é barato. Só para vocês terem uma ideia, entre ticket, né, de acesso à feira, passagem, hotel, meu custo ficou aproximadamente $7.000, então, alimentação, etc. Então, não é um investimento barato, mas eu costumo dizer que é um investimento que ganha tempo, né? Ao invés de você esperar 2, 3 anos ralando no dia a dia para alguma coisa bater na sua cabeça e você fazer o ajuste e seguir, quando você vai para o evento desse, você tem esses 2 anos, 3 anos condensados em 3, 4 dias. A gente sai com a cabeça fervendo um pouco, assim, não vou negar, não. Você sai, né, até descer tudo e você conseguir condensar esse aprendizado na prática, leva um tempinho, mas é muito bacana. E eu estou muito feliz de poder ter tido essa experiência e de estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho. Legal, Rony. Legal, cara. Muito obrigado pelo seu tempo aí, né, em trazer um pouquinho para as pessoas o evento da TD, né, os insights que ele trouxe. Eu acho que isso é que é o rico ali. Tem muita gente que está saindo daqui que já tinha essa questão de capacitação de lideranças, que talvez já saia com viés um pouco diferente já do que realmente estavam pensando na estruturação do seu treinamento digital, né?
E pessoal, não termina aqui, o Rond deixou as redes todas à disposição. Acho que a conexão é muito legal entre todo mundo, para que a gente possa ir trocando cada vez mais. Tem os grupos no WhatsApp para a gente trocar também. Eu gostaria de ter mais tempo para a gente trocar realmente ideia, pessoal botar as perguntas e conversar, bater um papo com o Rodney. Eu acho que a gente precisaria de umas 3 horas aqui de evento, mas ninguém consegue fazer isso em horário comercial, né? Tendo as suas áreas de treinamento para tocar. Então, Rodney, grato, cara, super, super grato pelo teu tempo, teu pensamento, né, aqui ajudar a oxigenar a conversa junto com as pessoas. Gente, passamos Bom, aí cara, eu 4 tenho alguns minutinhos. minutinhos aqui, cara. Não sei como é que tá a vida de vocês, mas se alguém tiver alguma pergunta, algum Se alguém tiver comentário alguma também, pergunta, isso, para então, fazer um fechamento, acho que é legal, né? Para não ficar só o Rodney falando aí, gente. Pode até abrir o microfone e fazer pergunta por texto mesmo, para a gente fazer um encerramento. Pode ser? Ixi, acho que todo mundo aprendeu. Ou alguma ou não, coisa. né? Ou não, ou não. É. Ai, cara. Não, eu de verdade, assim, eu encerro aqui, né? Tipo, primeiro pedindo desculpa de ter falado demais. Eu sei que às vezes. Não, é sério, cara. Às vezes eu costumo trabalhar mais num formato bate-papo. E, cara, tem muita informação importante, legal que a gente pega nesse tipo de evento, e eu tentei fazer o meu melhor aqui para passar o máximo que eu consegui absorver lá para vocês, tá? Por isso eu sempre falo, eu fico extremamente aberto. Quem já me conhece sabe o quanto disponível eu sou para a gente ter essas trocas, para a gente ter esse bate-papo. Então, minhas redes estão aí. Se tem alguma coisa que a gente não conseguiu fazer no forma de bate-papo aqui, alguma dúvida, como a Flávia trouxe aqui, gente, só entrar em contato comigo, vou responder com o maior prazer do mundo. Sou super acessível, apesar de eu morar no Canadá, né, isso não impede a gente de trocar. Legal. E gratidão enorme pela oportunidade Show, de cara. Show, refletir Ronge. com vocês. E aí me lembrei mais de uma coisa, né? A gente em outubro, se não me engano, acho que em outubro, a gente vai ter o Keep Summit, que é um evento presencial aqui em Florianópolis, bem voltado para de treinamento e desenvolvimento. A gente vai começar agora a fazer essa comunicação para as pessoas que tiverem interesse em vir aqui na CAT, em Florianópolis, Santa Catarina, para oxigenar, 27 de outubro, para oxigenar realmente todo mundo, passar um dia bem legal, só falando de treinamento e desenvolvimento, fazendo bastante benchmark, tem palestras também bem legais que a gente está preparando. Então é mais aí um convite que a gente vai começar a repassar para todo mundo a partir das próximas. Já está rolando, na verdade, mas a gente vai intensificar mais essa comunicação, tá bom? Ó, o Rodney passou o WhatsApp dele ali, né, Rodney? É isso, Não, né? esse aqui é o de vocês, que alguém É o perguntou nosso. aqui, aí eu Tá. só subi no chat aqui e coloquei de Já colou. novo Que é o grupo de TI dele que a gente faz bastante trocas com todo mundo. Tá bom, gente? Acho que era isso. Queria agradecer a todo mundo. Estamos começar agora a organizar para o webinar do próximo mês aí com algum assunto que seja de interesse de vocês e que a gente consiga trazer algum palestrante ou mesmo dentro de casa consiga fazer algo nesse sentido para tentar melhorar um pouco mais essa nossa área. Tá bom, gente? Obrigadão, pessoal. Obrigado, Valeu. viu? Valeu, gente. Tá. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Foi, né?